alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós continuamos a falar da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Mantendo a paz. Como a gente disse na aula passada, a Segunda Guerra Mundial ela vai se desenhando quase como uma continuação ali da Primeira Guerra Mundial, as questões mal resolvidas, as sanções do Tratado de Versalhes. E aí a gente tem, né, as exigências alemãs sobre os Sudetos alarmaram, né, os ingleses e franceses e essa tensão diplomática na Europa acaba crescendo. Para contornar essa situação, foi organizada a Conferência de Munique em 1938. Nessa conferência, ingleses e franceses, temerosos de que uma guerra fosse iniciada, cederam às pressões alemãs e acabaram permitindo, né, que os alemães invadissem o território da Tchecoslováquia. Um ponto importante da Conferência de Munique é que ingleses e franceses demandaram, né, de Hitler o compromisso de que a Tchecoslováquia seria a última exigência territorial da Alemanha. Hitler firmou esse acordo, mas, né, claro, estava blefando e ele não acreditava que os ingleses e franceses teriam coragem de declarar guerra ali contra os alemães. A invasão da Polônia, lá em 1º de setembro de 1939, acaba, né, sendo aí o estopim. Então, né, Hitler colocou seus olhos sobre a Polônia e à medida que essa tensão entre Polônia e Alemanha aumentava, ingleses e franceses assinaram acordos militares com, né, o segundo país para resguardá-lo. Em caso de agressão, né, da Alemanha, no caso, estavam ali procurando manter ali o equilíbrio e tentar manter a Tchecoslováquia a salvo. Como Hitler não acreditava nessa ofensiva, nessa resposta francesa e inglesa, ele ordenou o ataque contra a Polônia lá em 1º de setembro de 1939. Vamos lembrar, né, vamos falar mais tarde, que já havia um acordo, né, do Hitler com a Rússia. E aí essas tensões acabam se agravando, né? Observem aí no mapa, né? A gente tem em amarelinho aí a Polônia, em vermelho a União Soviética, né? O antigo Império Russo, agora já, né? Depois da Revolução Russa, a União Soviética. E em cinza a gente tem a Alemanha. Lá em verde a gente observa aí a França e a Inglaterra. Vamos relembrar, a foto aí trata, né, do pacto Molotov-Ribbentrop, né? Uma semana antes, né, a Alemanha e a União Soviética tinham realizado um pacto de não agressão e secretamente eles estavam aí dividindo, né, o território polonês no caso de uma possível invasão. É claro que esse pacto, né, foi quebrado pelos alemães e aí as tensões se agravam ainda mais. Como países participantes, né, dessa Segunda Guerra que já estava aí eminentemente desenhada, a gente teve dezenas de nações participantes com graus diferentes de envolvimento, né, no esforço bélico, né, e esse conflito ele foi lutado por nações do eixo contra as nações aliadas, sendo, né, os aliados, a gente tem o Reino Unido, a França, os Estados Unidos e, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como as principais forças, e do lado do eixo, né, chamado eixo do mal, a gente tem a Alemanha, Itália e Japão, né, como as principais forças. Na primeira fase dessa guerra, que vai de 1939 a 1941, fica marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Os alemães, né, por meio da Blitzkrieg, né, que seria a guerra relâmpago, né, eles conseguiram conquistar uma série de nações europeias, eles concentravam toda uma ofensiva, né, muito rápido no país e se retiravam, né, não dava tempo de reação. Os japoneses, por sua vez, né, iniciaram sua expansão pelo Sudeste Asiático, né, conquistando ali as colônias britânicas, franceses, né, e holandeses. E, além disso, os japoneses realizaram, né, um ataque que causou grande prejuízo aos norte-americanos, né, que foi o ataque à base naval lá no Havaí, né, de Pearl Harbor, né, que acaba gerando um incidente aí que faz os Estados Unidos entrarem nessa Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista, né, usava essas táticas, né, de guerra relâmpago, né, que consistia, né, numa operação planejada, né, uma tática militar bem
apurada, né, que era um ataque rápido, né, um ataque surpresa, para não dar tempo de defesa ao inimigo, e a brutalidade, né, no ataque com tanques e aviões também buscava desmoralizar os seus oponentes. Observe aí as fotos de época, né, desse tipo de ataque militar nazista. Já na segunda fase da guerra, né, que é o momento, né, em que o quadro dessa guerra ela começa a se inverter. Os alemães foram barrados, né, pelos soviéticos ali na batalha, né, a famosa batalha de Stalingrado, né, a moral alemã muito elevada, mas o exército soviético não consegue, né, ele consegue deter o avanço alemão e eles acabam tendo uma derrota lá em Stalingrado. O poder de guerra dos alemães, né, ele começa aí o seu declínio nessa segunda fase, né? O mesmo acontece com os japoneses, né, após a derrota lá na Batalha de Midway, né, que perderam parte considerável do seu poder de guerra e foram sendo derrotados lentamente, né, pelos norte-americanos. A gente tem aí de 1941 a Operação Barbarossa, talvez uma das operações mais famosas aí da Segunda Guerra, né? Os objetivos, né, como ideológico, era a ideia do espaço vital, né, para os alemães, econômico, né, que era dominar as reservas de petróleo do Cáucaso, né, e usar os povos eslavos como força de trabalho. Essa ideia da força, né, do espaço vital para os alemães, né, era uma ideia ideológica, né, de você conquistar todos os países, todas as nações que tivessem aí um antecedente, né, um passado germânico, né, para você formar aí essa grande Alemanha. Claro, né, que o avanço russo acaba com essas pretensões. E aí lá na Batalha de Stalingrado, né, a força alemã contava com 270 mil homens, né, no início, e eles estavam muito acostumados com essa coisa da batalha relâmpago, né, com essa vitória rápida, né. Então eles tinham poucos suprimentos. Os russos acabam cercando os alemães dentro ali de Stalingrado, né. Foi uma batalha disputada rua a rua, né, homem a homem, dentro das casas, inclusive. Mulheres, trabalhadores civis também participaram dessa ofensiva, né, contra os alemães, essa resistência. E aí a Blitzkrieg, né, não tinha funcionalidade nesse tipo de batalha, né. Os russos usaram uma estratégia muito corajosa, né, que foi de colocar a linha de frente o mais próximo da infantaria alemã, de modo que tanques e aviões alemães não poderiam fazer um ataque brutal. E aí vem a derrota nazista, né, que marca o início dessa ofensiva dos aliados. É importante dizer que lá na Batalha de Stalingrado, eles vão usando também a tática de guerra, né, a terra devastada, né? Eles vão recuando, né? O exército russo vai recuando para dentro do seu território cada vez mais e destruindo tudo. Eles mesmos vão destruindo tudo, né? Vão destruindo qualquer coisa que servisse de abrigo, né, para as tropas alemãs, vão destruindo campos, né, coisas que servissem de suprimentos para os alemães e vão recuando esse exército cada vez mais para dentro do território russo até, né, que chega o inverno russo, né, temperaturas baixíssimas, né, 15 graus abaixo de zero, e aí o exército alemão acaba completamente aí derrotado lá na frente oriental. Outra foto aí, né, 17 de julho, né, de 1942, né, a 2 de fevereiro de 43, a gente tem fotos aí da Batalha de Stalingrado. E aí a gente parte para a terceira fase da guerra, né, que vai de 1944 a 45, né, o momento que os membros do eixo são completamente derrotados. As forças dos aliados na Europa, né, cercaram os alemães e conduziram a invasão do território germânico na virada de 1944 para 45. Os japoneses passaram a sofrer cada vez mais, né, com os bombardeios dos Estados Unidos. Internamente o país estava em colapso, né, mas a recusa dos japoneses em se render, né, levou os americanos a atingirem o Japão com 2 bombas atômicas, né, foram os episódios aí de Hiroshima e Nagasaki, né. É claro, né, que os Estados Unidos partem para essa ofensiva muito agressiva, porque não toleraram, né, aquele ataque de Pearl Harbor, né, no seu território, né, foi uma derrota muito grande, né, feriu ali a moral do exército norte-americano e eles vão, com certeza, com tudo aí para cima dos japoneses. E aí a derrota do eixo finalmente traz o fim,
da Segunda Guerra Mundial. Então, ó, esse fim, ele se desenha lá, né, no que a gente conhece como Operação Overlord, que é o dia D, né, 6 de junho de 1944, né, lá na praia de Omaha, né, no Canal da Mancha, né, a gente tem aí o Mar da França do Norte da Europa. O erro da tática militar alemã, né, que o Hitler posicionou as tropas do lado leste, né, oeste e sul da Europa, e deixou o norte ali livre, né. As tropas dos aliados começam a recuperar a Europa, né, do lado ocidental, antes dominado pelos nazistas, lá na Operação Barbarossa, lá na Batalha de Stalingrado. O exército alemão já tinha sido esmagado lá pelos russos na frente oriental. Então a gente tem aqui, né, cidade por cidade, região por região, soldados nazistas são derrotados, né, ou se rendem. O Brasil, nesse momento da guerra, né, entra ali com missões lá ali pela Itália, né. A gente tem fotos aí da ofensiva. E se desenha aí definitivamente, né, o fim da guerra, né, o Hitler não tem mais para onde correr, né, e aí ele acaba, né, sendo cercado lá em Berlim, estava lá no seu bunker, né, há controvérsias, né, tem gente que diz que o Hitler conseguiu fugir, né, mas a versão oficial da história conta que ele se suicida lá no seu bunker, né, junto com a sua companheira Eva Braun, né, para que não houvesse a rendição dele. Então vamos lá, exercitando um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Como foi chamado a Operação Overlord dos aliados? Letra A, dia nefasto. Letra B, dia D. Letra C, noite do cristal. Letra D, queima de livros. Ou letra E, noite das garrafadas. Pensando aí um pouquinho na resposta, essa é muito fácil, né? A resposta correta é o dia D, né? O dia em que os Estados Unidos, né, desembarcam ali na França, né, e vão conquistando ali pela parte ocidental todos os territórios dominados aí pelo exército nazista. Vamos lá, mais uma questão. A importante Batalha de Stalingrado foi um desdobramento de qual operação? Letra A, Operação Valquíria. Letra B, Operação Barbarossa. Letra C, dia D. Letra D, Operação Condor. Ou letra E, Operação Moscou? Vamos lá. Pensando aí um pouquinho na resposta. E a resposta certa, né, é a letra B, né, Operação Barbarossa. É importante ressaltar que lá depois do dia D, né, durante a reconquista do território europeu pelas forças aliadas, principalmente pelo exército americano, né, conforme eles vão avançando, né, se interiorizando aí pelo território, eles chegam até a Polônia e vão fazendo a libertação dos campos de concentração, né, mantidos aí pelo exército alemão. O exército alemão, depois da Batalha de Stalingrado, ele acaba destruindo, né, ele tenta destruir o que seria a prova material, né, dos crimes horrendos que aconteceram ali na Segunda Guerra Mundial, durante o regime nazista, né? Parte do campo de concentração de Auschwitz, né, é dinamitado. A gente tem aí hoje documentários que comprovam, né, que só ficaram ruínas, mas é inegável, né, as atrocidades que eram praticadas ali pelo exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é assunto que nós veremos um pouco melhor, né, em próximas aulas. Então, alunas e alunos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!